Salve, salve, careca na área. E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre tesouro direto mais voltado para tesouro pré-fixado e IPCA. Por quê? Porque a taxa Selic não para de subir, a gente ainda pode ter alguns aumentos, né? Não é legal ficar especulando, mas pode acontecer, é o que tudo indica. E eu quis trazer esse vídeo porque os títulos pré-fixado e IPCA estão aparentemente com uma rentabilidade extremamente interessante e eu quis trazer essa ideia para a gente trocar aqui para ver se talvez faça sentido para nossos investimentos ter um pouco de capital nessa parte de risco um pouco mais reduzido e com uma rentabilidade extremamente atrativa. Mas não é uma recomendação de investimento. Você que tem que ser responsável por estudar e ver onde vai colocar sua grana, demorou? Isso daqui é só uma ideia para a gente trocar e era isso. Se inscreve no canal. Deixa o like e segue a gente lá no Instagram, Careca Investidor. Bora lá! Ó, galera, antes da gente começar o tema, eu vou trazer uma introdução aqui, fechou? Esse aqui é o site do Banco do Brasil, a gente tem aqui inflação, taxa Selic, meta de inflação, intervalo de tolerância. O que isso daqui é? O Banco Central tá falando assim pra gente. A meta de inflação é 3,5%. E tem um intervalo de tolerância tanto para cima quanto para baixo de 1,5%. Ou seja, entre 2 e 5. Faz sentido? Beleza. Aí aqui a gente acompanha o quanto que está a nossa inflação dos 12 meses, 10,54%, e o quanto que está a nossa taxa básica de juros Selic, que está em 11,75%. Se a gente vir aqui no comecinho, ó, em março, ela estava em 2,75%. Por que ela está subindo? Justamente para fazer uma queda de taxa de inflação. É essa manobra que o Banco Central faz. Para quem não entende essa parada da meta de inflação, é literalmente o governo dizendo assim para você, ó, o negócio é o seguinte, a expectativa para o ano de 2022 é que a gente vai desvalorizar o seu dinheiro em 3,5%, podendo ser até 5%. É tipo isso, entendeu? Por quê? Inflação é perda de poder de compra, ou seja, você compra menos produtos, menos serviços com a mesma quantidade de valor. Então ele está fazendo o quê? Tirando o valor da sua moeda. Então uma meta de inflação a gente pode entender que seria uma meta de desvalorizar o seu e o meu dinheiro ao longo do tempo. Fechou? Então é por isso que a gente tem que focar em investir, porque o cara tem meta para desvalorizar nossa grana. Então, ó, abre os olhos. Aí beleza. Eu quis mostrar isso aqui só pra gente ter uma introdução de quanto que tá a taxa de inflação dos 12 meses e a nossa taxa Selic atual. Aí, como eu disse, esse vídeo ele tem um contexto mais educativo do que tudo. Muitas pessoas têm muita dúvida sobre como que funciona o pré-fixado, o IPCA, e como são títulos de investimento em renda fixa que têm um risco muito mais reduzidos frente a investimentos de renda variável, como ações, fundos imobiliários, ETFs e tudo mais. É interessante talvez para o investidor iniciante que está querendo começar, e como eu dei uma olhada e vi que tem umas rentabilidades que aparentemente estão extremamente atrativas, eu achei que seria legal trazer um vídeo sobre. Porém, não é uma recomendação de investimentos. Você que tem que ser responsável pela sua grana, hein? Põe isso na cabeça. Então, bora lá. Quando a gente investe no Tesouro Direto, a gente tem 3 tipos de investimento. Pode ser o Tesouro Selic, como a gente vê aqui, ó, Tesouro Selic 2025 e 2027. Pode ser o Tesouro Pré-fixado, 2025, 2029 e 2033. Como pode ser o IPCA+, que é atrelado à inflação mais uma taxa. Ele tem aqui esses 2025, 2035, 2045. Como você pode ver aqui, ó, é a data de vencimento desses títulos. Então, você tem que entender o quê? Que quando você investe nesses títulos, você tem um risco de liquidez. Por quê? Você não é que tem um risco de liquidez. Você pode até antecipar esse resgate. Porém, vai ter um outro risco que eu já vou falar para vocês. Então aqui, ó, quando você investe nesses títulos, é bacana você ter na cabeça o seguinte. Ele vence em 2029, ele vence em 2033. Legal. Qual que é a rentabilidade que, como eu falei que o vídeo ia ser focado em pré-fixado e IPCA, qual que é a rentabilidade que os pré-fixados estão pagando? 12,12% ao ano, 12,20%, então na faixa de 12,12%. E quanto que o que acontece nesse caso aqui? Você pré-fixa nessa taxa. Então, se você pegar e comprar, por exemplo, uma cota aqui de 36,37, você vai ter seu investimento de 36,37 rendendo a 12,12% ao ano e esse título vence em 2025. Então, se você comprar esse título aqui no pré-fixado, você vai ter essa rentabilidade por esse período garantida, beleza? Qual que é o risco aqui? Igual eu falei, você tem uma data de vencimento, porém, você até pode
vender ele de uma forma antecipada. Mas existe uma coisa que chama marcação a mercado. Eu posso até estar trazendo um vídeo um pouco melhor sobre, mas o que é uma marcação a mercado? Esses valores de rentabilidade, eles vão oscilando. Então, o que pode acontecer? Se digamos que você faz esse investimento agora, e daqui um ano, essa rentabilidade anual aqui esteja em 13%, faz sentido que você tenha um título que ele é menos interessante do que o título atual, porque você tem um título de 12 e o título atual paga 13, você tem um título menos atrativo, certo? Então, se você tentar vender ele antes do tempo, você recebe menos valor. Então, se você tentar fazer essa manobra, você pode inclusive perder dinheiro investindo em renda fixa. Mas o oposto também pode ocorrer. Se talvez você tenha esse título de 12 e daqui a um ano esse título está sendo remunerado a 10%, você tem um título muito mais vantajoso do que o mercado está trabalhando no momento. Então, você pode até ter um ganho bem superior, mesmo estando em renda fixa. Então, é legal de que você tenha entendimento sobre essas coisas para que evite de perder uma grana, ou de assustar e ficar desesperado. Mas, independente dos cenários, mesmo que o seu título esteja desvalorizado frente ao título atual, se você levar ele até a data de vencimento, você vai receber o acordado. Então, o que é o legal aqui? Se você pré-fixar no investimento de 12,12, independente de como estiver no futuro, mesmo que talvez você olhe e fale assim, nossa, eu perderei dinheiro se vender, é só você não vender e levar até a data do vencimento, que você vai receber o seu capital investido mais a remuneração acordada, que no caso aqui é 12,12. Não sei se deu para entender, mas é isso. No pior cenário, é só você levar até o vencimento, que você vai receber a sua grana mais a sua rentabilidade e não vai ter problema nenhum com perdas. Essa questão aqui do 2029 e 33 é só a questão de tempo de vencimento, beleza? Digamos que você queira dar uma trava por um tempo maior do que 2025, é só pegar o de 29. Quanto maior o tempo de vencimento, você fica com essa exposição a essa mudança da remuneração dos títulos. Então, assim, é bacana que quando você invista nesses títulos, você entenda que é interessante que você tenha um horizonte de longo prazo para levá-los até o vencimento, entende? Essa questão aqui do juro semestral é porque semestralmente caem os juros para você. Então é só uma possibilidade diferente, mas o contexto em si é o mesmo, beleza? Aí aqui no IPCA é um pouquinho diferente do pré-fixado. No pré-fixado você fixa ali numa taxa e você vai ter esse rendimento conforme a taxa escolhida. Aqui você tem uma taxa, que no caso aqui a gente consegue ver 5,54, 5,76 e mais o IPCA. O que é o IPCA? É aquilo ali que a gente viu no começo do vídeo na outra tela, que é o índice de inflação do período, com base no IPCA. Então, se o índice do período for 10, seria 10% mais 5,54, uma rentabilidade de 15,54. Se o IPCA estiver em 7, seria 12,54. Então, esse título paga a inflação mais essa taxa. O que é interessante sobre esse título? Se o IPCA é um índice de inflação, você, quando investir no Tesouro IPCA, você pode ter uma ideia de que você está valorizando o seu capital. Por quê? Ele está te pagando o IPCA, que é a desvalorização do seu dinheiro, a inflação, né, o índice de inflação, mais uma taxa. Então você poderia subentender que você está tendo um ganho, no caso aqui dessa de 2026, de 5,54. Por quê? O IPCA você poderia entender que é uma correção do seu valor no tempo, e você está tendo um acréscimo de 5,54. Mas isso meio que não é muita verdade, porque assim, o índice de inflação de 10% é um índice macro, com métricas certas e meio que uma média. Então assim, não é porque uma pessoa tem 10% de inflação, que a outra tem 20%, que a outra tem 30%, é só um índice, tá? Então, de fato, não necessariamente estaria corrigindo o seu valor. Mas siga por essa ótica que ela vai fazer um pouquinho mais de sentido.
E para esse título é a mesma ideia. Então, assim, quando você adquirir aqui, você vai estar recebendo o IPCA, que é um índice que vai mudar ao longo do tempo, mais essa taxinha adicional. O que isso acontece? Esse título, daqui a um ano, ele pode estar com o IPCA mais uma taxa diferente. Pode estar com uma taxa de 7, ou pode estar com uma taxa de 4, 3,5. O que isso significa? Que se você for tentar se desfazer do seu título antes do tempo de vencimento, você poderia estar tendo ou um lucro ou uma perda, mesmo estando em renda fixa, conforme eu falei sobre o pré-fixado. Mas não precisa desesperar, por quê? Em ambos os casos, é só você levar até o vencimento que você vai receber o seu capital investido mais o IPCA e a sua taxa acordada. Mas você precisa ficar ligado. Tem muita gente que investe, compra esse IPCA 2045. Pô, é tempo demais, entendeu? Então, assim, se você não fizer uma boa estrutura de capital de investimento, não entender esse processo de antecipação de resgate, toma cuidado, entenda qual que faz mais sentido para você. Se talvez é o pré-fixado ou o IPCA ou nenhum dos dois, porque você não sabe lidar com essa volatilidade ou esse resgate um pouco mais travado. Mas são opções de investimento extremamente atrativas. Por que eu falo isso? Se a gente for parar para pensar, há um ano atrás, a gente tinha uma taxa Selic de 2,75, como a gente pôde ver naquele primeiro gráfico. Então, assim, hoje a gente tem oportunidades, não necessariamente oportunidade, pode ser talvez risco, não sei, mas você não precisa esperar o melhor cenário, você tem que avaliar esse cenário. Então, assim, uma taxa de 12%, ela pode ser muito atrativa. Depende com o que você compara. Se a gente olhar para trás, é extremamente atrativo. A gente tinha 2,75, agora tem 12, entendeu? Quase 5 vezes. Mas se a gente olhasse para o futuro e talvez a taxa Selic tivesse em 18, a gente já ia falar, pô, o título tá bem ruim. Então é por isso que você faz uma gestão de portfólio, não põe todo o seu dinheiro no mesmo lugar, faz uma estrutura, por mais que seja em renda fixa, talvez você põe um pouco em CDB, um pouco em Tesouro Selic, um pouco em pré-fixado, um pouco em IPCA. Por quê? Riscos diferentes vão gerar rentabilidades diferentes e na média geral da sua carteira você vai ter um risco-retorno mais balanceado. Então a pegada desse vídeo era não ter um viés de te recomendar nada, só tô mostrando como que funcionam os títulos, que talvez possam ser que sejam oportunidades, mas podem não ser, porque o cenário muda, do nada vem uma guerra, do nada vem uma pandemia, você nunca sabe o que vai acontecer, mas você não precisa ficar tentando acertar o melhor cenário. Você tem que olhar para o cenário que você tem, ver o que faz sentido, estruturar uma carteira de investimento diversificada e um risco controlado, beleza? Então, a pegada do vídeo era essa, mostrar essas opções e deixa o like, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram Careca Investidor. Era isso e abraço!